Eu falei logo no princípio sobre mudança. Só que existe uma palavra muito importante que você precisa conhecer. Essa palavra vai definir uma série de coisas na sua vida. A vida, ela é feita de escolhas, né? Existe uma atitude muito importante que você precisa tomar para que a modificação que você deseja na sua vida seja efetivada. Senão, não vai acontecer nada. Imagina o seguinte, é como a história daquele camarada, né? Que estava ali perdido no deserto, andando, sem água, morrendo de sede. De repente, o que ele encontra? Ele olha assim, ruínas. Ele vai em direção àquelas ruínas, né? No deserto, e encontra ali uma bomba d'água, bem velha, enferrujada. Aí ele se arrasta até a bomba d'água na esperança, né? De bombear e encontrar água. Aí ele bombeia e nada acontece. De repente ele olha assim para o lado e vê uma garrafa cheinha d'água arrolhada, né? Uma garrafa completamente repleta de água e uma rolha. E do lado da garrafa tem ali um bilhete, um recadozinho. Ele pega aquele bilhete, de repente está escrito lá o seguinte: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água dessa garrafa. Faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. Muita gente faria o quê? Beberia a água, né? Só que a garrafa estava quase cheia de água, né? Ele se viu num dilema. Se ele bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas se ele despejasse toda a água na velha bomba, e enferrujada ainda por cima, o que aconteceria? Poderia talvez obter água fresca, bem fria, lá do fundo do poço. Ele poderia beber toda a água que quisesse. E poderia deixar a garrafa cheia para quem? Para uma próxima pessoa que tivesse necessidade. Mas talvez isso tudo o quê? Não desse certo. Se chama self-talk, é a conversa entre os dois lados do cérebro. Um lado diz que é possível, o outro lado diz para tomar cuidado. Um lado acredita, o outro lado teme, é temerário. Com muita relutância, o que esse homem faz? Ele pega lá a água, despeja toda na bomba e aí começa a bombear. E bombeia e nada acontece. Aí ele bombeia, daqui a pouco aquela bomba rangendo, chiando. Surge um fiozinho de água, depois um fluxo pequeno e finalmente jorra água em abundância. Que delícia, hein, gente? A bomba velha enferrujada faz jorrar muita água, mas muita água fresca e cristalina. Aí o que ele faz? Ele bebe água à vontade, enche a garrafa, mas o que precisou? Ele precisou acreditar, né? Pois é, aí ele bebe, toma um banho gostoso, se refresca, de repente chega a hora de ir embora. O que ele faz? Pega lá um lapisinho que estava do lado do bilhete e escreve no bilhete: creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. E ele escreveu lá. Bom, o que a gente aprende com isso? Aquele homem poderia ter se fartado, não é verdade? Poderia ter esquecido as outras pessoas. Ele não se esqueceu de encher a garrafa d'água. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos a ter fé. Nenhum esforço que você fará será válido se ele for feito de maneira errada. Você pode passar sua vida toda tentando bombear algo, quando alguém já tem reservado a solução para você. Basta o quê? Prestar atenção à sua volta. Mas que a gente aprende? Que aquele homem poderia ter se fartado, bebido aquela água e ido embora, esquecido das pessoas, mas não. Ele encheu de novo a garrafa e ainda por cima ele soube dar o quê? Uma palavra de incentivo, de motivação. Isso significa o seguinte, que você deve manter os seus relacionamentos, você deve cultivar os seus relacionamentos, você deve dar o melhor de si às pessoas